Para a gente fazer girar o plano, eu vou começar com a régua aqui de novo para agilizar. Então, deixa eu só mudar o seletor de cores aqui, que esse negócio tá... Beleza. Eu vou desenhar algo abaixo de mim. Então, de novo, como falei para vocês, vou botar uma linha em cima, tá? Aí, eu vou considerar que esse plano aqui é como se eu tivesse... Eu conversei com vocês... Deixa eu só desligar uma coisa aqui, que é o imagem... ajustar ao centro da imagem, eu não preciso ajustar. Eu vou desenhar algo que está bem... Assim que eu estou vendo um plano aqui, gente, ó. Ele está bem de frente para mim. É como se eu tivesse vindo do Bonfim lá para o Araújo Viana. Eu estou vendo a redenção, assim, tá? Então, o meu quarteirão, olha só, ele está aqui dentro. Ele está... Vou inclusive apagar aquilo que a gente não está usando, né? Eu não preciso disso aqui, vamos supor. Então eu estou desenhando um quadrado que eu estou vendo de frente, tá? A característica que a gente normalmente chama esse quadrado vindo de frente, o pessoal das artes e tal, quando vai ensinar isso, menciona, né, usa isso e chama isso de um ponto de fuga, tá? Deixa eu reduzir aqui a minha linha. O que seria um ponto de fuga? Eu estou vendo um negócio bem de frente, eu posso desenhar, por exemplo, uma caixa aqui e até desenhar uma sala. Com esse um ponto de fuga, tá? Deixa eu de novo desligar o ajustar aqui. Ajustar aos limites da imagem, não quero. Ó, e se eu levantar essas linhas aqui verticais, essas aqui são bem verticais, tá? E apagar. Aqui, ó, eu estou desenhando a caixinha, né? Esse é o chamado um ponto de fuga, tá? Eu estou vendo bem de frente o negócio. Nesse caso, quando a gente vai desenhar um quadrado, tá? E a gente está usando esse um ponto de fuga, a gente tem que sempre pensar que a gente está usando uma letra V, assim, tá? E esses desenhos que a gente vai trabalhar agora, que tem inclinação, eles sempre vão ter essa letra V. Essa letra V é o mesmo que eu estou falando aqui, ó. São vários Vs aqui, né? Que partem de um ponto, tá? Então, se eu estou vendo um negócio de frente, como eu falei para vocês, tem uma letra V, tá? Uma letra V, assim. Só que aqui a gente tem que considerar o seguinte, ó. Quando eu estou desenhando o plano, de certa forma, para a geometria, isso aqui também é uma letra V, só que isso aqui é tão longe, digamos, o cantinho do V é tão longe, que a gente não vê, assim, a gente tem a impressão que elas são paralelas, tá? E a mesma coisa seria até para cá, assim, a gente teria... existem esses V's, mas eles parecem paralelos, porque na geometria diz assim, ó, duas paralelas se encontram no infinito. Então eles são uma letra V no final das contas. Elas não são paralelas, tá? Assim. Então essas linhas aqui, elas são paralelas no desenho pra gente, com certeza, mas eu quero só dizer para vocês que esse ponto de fuga, ele existe ainda, só que ele vai se encontrar e a gente não se interessa por ele, tá? A gente não quer nem saber, mas eles se encontram, tá? Só para fins de... Só para provar um ponto aqui. Quando eu estou desenhando um plano aqui como esse, tá? Eu tenho bem certinho aqui uma letra V se encontrando bem na minha frente aqui. Agora eu vou mostrar um outro caso aqui, tá? Se eu tiver um plano onde eu estou chegando na esquina da redenção, eu não estou vendo o plano bem de frente. Isso vai gerar visivelmente duas letras V's aqui. Vamos só esticar um pouquinho essa linha do horizonte. Uma delas está aqui, ó. É um V. E a outra está partindo lá do mesmo ponto. Então eu estou vendo a esquina do Araújo Viana. Qual é a diferença entre esses dois? É que um outro vinha daqui do meio. E esse aqui eu girei o plano. É como se eu tivesse girado 45 graus. Eu estou vendo essa ponta aqui, ó, pro meu lado. Naquele outro, deixa eu aumentar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma imagem onde eu boto vários ao mesmo tempo pra gente comparando. Tá? Então,
Deixa eu aumentar aqui, redimensionar área de desenho. E deixa eu botar aqui uma altura 3000, largura 2000 por 5000. E vamos deixar o computador explodir, porque isso vai ficar pesado, mas tudo bem. Tá? Então eu vou fazer aqui em cima, ó, o caso de eu estar vendo Redenção e Araújo de Viana bem de frente, tá? Como eu tinha falado. Aí eu tenho aqui, ó, o limite. Outra coisa, quando vocês forem desenhar, a gente vai olhar para o objeto que a gente está desenhando. Vamos pôr a caixa aqui. A gente vai estabelecer uma linha que vai, como eu falei para vocês, desenhe primeiro a linha do horizonte, porque a caixa está abaixo, e vocês vão ter que estabelecer mais ou menos uma linha aqui, determinando aonde que começa o desenho. Porque se vocês começarem a caixa aqui, ela vai ficar diferente, porque parece que eu levantei a caixa. Então vocês têm que determinar, a olho mesmo, aonde que a gente começa o desenho. Se eu estou desenhando o Araújo Viana, a quadra da Redenção, eu tenho que determinar onde que eu vou começar a desenhar a caixa, a quadra da Redenção, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou começar desenhando, deixa eu fechar, está aqui a nossa imagem. Eu vou começar desenhando o plano ali, que seria a quadra da Redenção. Se eu tiver, por exemplo, vamos começar aqui, ó, de frente eu vou chegar no Araújo Viana. Então, eu estou vendo dessa altura e eu estou vendo, vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho um V, termina aqui a minha quadra, e os outros V's eles estão para lá, só que eles não, eles ficam paralelos mesmo. Esse desenho de um ponto de fuga, ele é o mais fácil de fazer porque ele é o mais, digamos, tem muita linha paralela, assim. Todas as linhas verticais são verticais e todas essas linhas aqui são, digamos, 90 graus. As únicas que se inclinam são as linhas que vão estar, digamos, da profundidade, tá? Então isso aqui é quando eu estou desenhando com um V só, tá? Daí, como eu falei para vocês, pode ser uma caixa, isso aqui não precisa ser necessariamente só um chão. Né? Eu posso levantar paralelas e depois construir uma caixa com esse um ponto de fuga, né? Tá? Então eu posso desenhar uma sala assim. Tá? A sala não está inclinada, eu não estou no canto da sala. Não foi aquela coisa de que, pá, me deram um xingão e disseram, vai lá pro canto da sala, se ajoelhar no milho. Que cena horrível, né? Coisa dessa pedagogia da opressão. Mas aqui eu tô vendo, eu tô entrando na sala e eu vejo o chão. Então esse é um ponto de fuga. Ok, se eu for fazer um giro dessa sala, ou melhor, eu girar, né? Eu tô vendo do canto, eu tenho a mesma linha dos olhos, botei acima a linha porque eu estou de pé e vendo o chão. E aí, gente, eu já vou desenhar aqui um canto da sala primeiro, ó. Eu vou estabelecer aonde que começa a minha sala. Lembra que eu falei para vocês que vocês vão escolher aonde que começa esse negócio? Vocês não vão desenhar, vou iniciar a sala aqui ou embaixo, isso vai mudar o desenho. É legal experimentar as variações que dá isso. E aí a gente vai botar linhas aqui assim. E aí eu vou dizer, o meu final da sala é mais ou menos aqui assim. Então esse vai encontrar o amiguinho dele lá. E o outro final mais ou menos aqui assim. Esse vai encontrar o outro amiguinho dele lá. Ou seja, eles vão se encontrar num ponto. E eu tenho dois V's que estão fora, por acaso, da folha. Pode que esses V's fiquem fora da folha, muitas vezes. E aí eu vou ter o desenho com dois pontos de fuga, que são esses V's aqui. E aí eu tenho o desenho inclinado. Tá? Outras maneiras de fazer isso são assim, ó. Por exemplo, mas o meio do caminho, se eu tiver, por exemplo, essa sala aqui, e eu só entrei e fui um pouquinho aqui mais para o lado, eu não estou entrando bem no centro. Como é que seria se esse ponto aqui tiver um pouquinho inclinado assim, ó? Tá? O que acontece com o meu desenho? Como é que fica o outro V? Ele fica reto? Não. Ele vai ser um V ligeiramente inclinado, ó. Ele sobe um pouquinho, mas ele ainda sobe. E eles vão se encontrar bem longe, mas vão se encontrar. Então daí tu vai ter esse plano que ficou aqui. Então eu tenho o V
um V e eu tenho outro V aqui. Assim como aqui eu tenho um outro V, mas como eu falei para vocês, ele está muito longe. Então tu começa a girar esse plano, tu tem sempre os V's, ó. Aqui esse V, ele, e tu começa a girar e ele começa a subir. Eu vou fazer um outro intermediário aqui, que é assim, ó. Eu vejo um pouquinho desse plano. Ele está começando a inclinar. E o outro V. Notem que a inclinação está ficando mais visível. Aqui a inclinação é quase imperceptível. Aqui ela é super forte. E aqui ela é quase paralela. Numa escala, eu vou botar esses desenhos aqui organizados agora por grau de o quanto está girado, tá? Então esse aqui é o primeiro. E esses dois aqui são o primeiro e o segundo. Então tu começa a girar. E o terceiro, que é aquele lá, fica lá embaixo. Vem, mocinho. Tá, então o que a gente tem aqui, ó? Esse ponto aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá. Esse ponto aqui, ó, eu tô empurrando ele pra cá, ó. E aí esses dois aqui tendem a vir pra cá. Deixa eu só deixar isso aqui um pouquinho menos confuso pra vocês. Ó, tem um ponto aqui que é um V, tá? Deixa eu mudar de cor. Tem um ponto aqui que é esse V aqui, tá? Aqui, se eu pegar esse ponto aqui e começar a empurrar no desenho pra cá, ó, os outros vão vindo pra cá. E conforme eu tô girando esse cara pra cá, ó, mais, tô empurrando ele pra cá, esses outros aqui estão andando mais ainda pra cá. Até o ponto onde que eu girei tanto meu ponto para lá e esses aqui giraram super para cá. E aí tu tem essa ilusão de que está inclinando, que está girando o plano no desenho. Tá? Isso funciona assim, ó, pessoal. Se eu pegar, por exemplo, esse cubo aqui, tá? E começar a girar ele, ó, ele vai girar os dois pontos de fuga. Tá? E essa é a forma da gente pensar o desenho, tá? Eu vou dar outros exemplos no próximo vídeo.